Iniciamos uma nova série de vídeos no canal, agora abordando crimes envolvendo telecomunicação. Essa é uma série de vídeos com abordagem envolvendo os crimes em telecomunicações. E esses crimes são praticados por diversos modos. E aqui vamos dar alguns exemplos dessa prática. Uma bastante comum é com o uso de transceptores. O transceptor é um equipamento que conjuntamente lhe congrega tanto a capacidade de transmitir quanto de receber sinais de rádio. São usados, por exemplo, no serviço de rádio amador, nos serviços móveis marítimo e aeronáutico, também no serviço limitado privado, que é o caso das companhias de energia elétrica, empresas de vigilância privada, e temos também o serviço público especializado, no caso aqui, polícia e bombeiros. Temos também dentro da radiodifusão a prática desses crimes. O mais popular é o de rádio pirata. Em outros serviços também, naqueles serviços que envolvem a distribuição para a clientela, por exemplo, de TV a cabo, o serviço de comunicação multimídia, ou seja, o sinal de internet, geralmente é distribuído via cabo e rádio. E em alguns casos ainda a telefonia. Esses serviços narrados aqui eles requerem autorização para funcionamento e exploração, sendo que tem alguns serviços correlatos que não têm essa exigência. Então temos destaque aí para o serviço de rádio cidadão, que agora em 2020 deixou de se exigir a outorga, ou seja, a licença de estação de serviço de rádio cidadão, o serviço de rádio da família, o Family Radio Service, o caso também dos controles remotos, telefone sem fio e babá eletrônica e outros similares. Todos esses equipamentos não requerem prévia autorização para o usuário. A outorga ela é dada de modo genérico. Todo crime é previsto numa lei. No caso, então, do crime de atividade clandestina de telecomunicação, ou melhor dizendo, desenvolvimento clandestino de telecomunicação, está previsto na Lei Geral de Telecomunicações, lá no artigo 183. E diz então que é desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. No caso, pena de 2 a 4 anos e multa de R$10 mil. Bom, então a atividade clandestina está destacado ali ao final, nessa parte em negrito, que diz: considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. Então vamos pegar um exemplo aqui, tomado lá do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Rio de Janeiro, em que o crime aqui foi o serviço de TV a cabo. Então é um crime que foi o réu, o acusado, foi tipificado e condenado na pena prevista no artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações. E na parte destacada no item 3 temos a seguinte informação: o crime de desenvolvimento clandestino de telecomunicação é formal, consumando-se tão só com a prática da conduta descrita no tipo, ou seja, com o exercício da atividade de telecomunicações sem a devida autorização da Anatel, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico, caracterizando-se também como de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência do dano e a efetiva interferência nos serviços autorizados de telecomunicações. Em contraponto, nós temos ainda o Código Brasileiro de Telecomunicações, que foi majoritariamente revogado. Entretanto, algumas partes deles ainda foram preservados pela Lei Geral de Telecomunicações, inclusive a parte das previsões criminosas. E contém o artigo 70, que diz que constitui crime impunível, com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nessa lei e nos regulamentos.
numa leitura atenta, parece que os dois dispositivos, tanto esse artigo 70 quanto o artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, estão falando da mesma conduta e do mesmo crime. Isso acabou gerando uma certa confusão e ainda gera, e temos aqui um exemplo dessa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, e que diz que a conduta delitiva de operar rádio clandestina encontra adequação ao tipo previsto no artigo 183 da Lei 9.472 e não do artigo 70 da Lei 4.117 de 62. No caso dessa decisão, envolveu então a radiodifusão, é um crime de rádio pirata, em que se tentou ainda aplicar a antiga lei e não a nova. Aqui o tribunal acabou entendendo que a lei nova que se aplica e a lei antiga não. Essa situação ainda está longe de ser resolvida, veremos isso nos próximos vídeos, mas o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de 2010, onde o relator foi o ministro Joaquim Barbosa, ele traçou uma linha de entendimento, nem sempre seguida pelos demais tribunais, mas que deixa claro o seguinte na parte destacada. Quando a atividade clandestina de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, a conduta tipifica o disposto no artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, e não o artigo 70 da Lei 4.117/62, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que se restringe àquele que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade ilícita em questão. Então, para o Supremo Tribunal Federal, o que vai diferir a aplicação de um ou outro artigo é se a atividade é habitual ou eventual. Então, vamos traçar alguns entendimentos aqui sobre os crimes em telecomunicações. Ambos, seja lá do artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações ou do 183 da Lei Geral, ele se configura pela conduta. Basta praticar aquilo que a lei diz que é a conduta do delinquente. Então, o que caracteriza um crime formal é a inexistência de um resultado. Então, um crime de mera conduta e um crime formal e que a conduta conduz à consumação do crime é o crime de ameaça. Simplesmente ameaçar uma pessoa já consuma o crime sem precisar ter um resultado prático. É o oposto ou diferente do crime material. No crime material tem que ter um resultado. Então, o exemplo é o crime de homicídio. Enquanto a pessoa apenas ameaça, não se configura a tentativa de homicídio. Mas quando parte-se da execução dos atos necessários à consumação de um homicídio, e essa consumação não ocorre, nós estamos ainda diante da figura da tentativa. Então, essa é a diferença entre um crime formal em relação a um crime material. Também esses crimes eles são chamados de crimes de perigo abstrato, ou seja, eles têm um potencial de ocasionar um perigo. Então, no caso das telecomunicações, uma das possibilidades é a interferência nos radares, responsável pela navegação aérea e marítima. E se houver o dano, algo já concreto, não é crime material, é sim uma qualificação do crime, e no caso específico é motivo de aumento da pena. Então, a conduta delitiva ou comportamento do delinquente, ela pode se dar de modo habitual, e essa habitualidade é constituída de uma conduta contínua, que se repete e é reiterada. Então, no caso da telecomunicação, o uso habitual, frequente, rotineiro de um transmissor sem autorização, ele configura essa conduta delitiva habitual, e nesse caso tem que se fazer prova. Geralmente esse tipo de prova se dá aí pela instalação antiga, geralmente com alguns sinais de uso já contínuo e prolongado, por exemplo, parafusos de fixação que estão oxidados, E também outros sinais de uso constante,
Um exemplo é serigrafia apagada de teclado, de botões de comando e nesse sentido. De outro lado, temos a conduta deletiva única, né? Basta uma única prática e o crime está consumado. Então, por exemplo, instalar um transmissor apto ao uso, mas não fazer o uso dele ou usou uma única vez. Isso, por si só, já caracteriza uma conduta deletiva e por isso que há aquela diferenciação do Supremo Tribunal Federal em conduta habitual e eventual. Então, consolidando aí os nossos entendimentos. Então, se o serviço de telecomunicação requer uma autorização, se pode incorrer nos crimes de telecomunicação clandestina, a prevista na Lei Geral de Telecomunicações, né, que é uma conduta de exercer a qualquer título a atividade de telecomunicação sem autorização. Não tem autorização e se requer a autorização, a lei exige isso e é habitual. Então, tem a habitualidade nessa exploração ou no exercício, então se configura esse crime aí. O outro crime é da telecomunicação ilegal, previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações. E ali é uma conduta única ou não habitual, que é instalar e usar o equipamento de telecomunicação. Então, de forma eventual, esse crime se consolida. Então, o Supremo Tribunal Federal ele vai fazer uma diferenciação entre as duas condutas, como já apontado, e o bem jurídico tutelado, ou seja, esse crime ele foi previsto, ou esses crimes foram previstos, justamente para proteger a segurança e o funcionamento do sistema de telecomunicação, sem que essas utilizações indevidas e não autorizadas causem problemas. Então, basta a mera conduta. Então, ambos os crimes são de crimes formais, não tendo diferenciação nesse aspecto, e eles representam então um perigo abstrato, como foi citado no exemplo do radar. Não requerem o resultado danoso e o dano aumenta a pena. E por fim, para que esses crimes ocorram, basta a conduta do agente sem que o dano potencial se materialize. É isso aí. Obrigado aí por assistir. Se gostou, clique no gostei, inscreva-se, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo, que abordaremos então sobre os transceptores e o uso indevido deles.